ao ser humano. Outro título: Deus criou o homem perfeito, mas que foi comprometido por causa do pecado. Isso não é novidade para ninguém, né? Todos sabemos que Deus criou o homem no jardim do Éden perfeito, né? Ele participava amplamente do caráter moral de Deus, né? O homem se relacionava com Deus face a face, mas o pecado trouxe essa separação, né? Então o homem tem a mesma capacidade. Quando Deus fala que fez o homem à sua imagem e semelhança, não foi fisicamente, nós sabemos disso, mas com as mesmas capacidades que Deus tinha também nesse sentido moral, de amar, ser verdadeiro, de ser amigo, né? Então essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, restaurar isso. O homem natural pode santificar-se? Sim ou não? Não. O homem natural sem Cristo, ele pode melhorar o seu comportamento, mas isso é fruto do esforço pessoal, que um comportamento precisa ser mudado, seja por pressão da sociedade, seja por pressão do meio e da família. Muitas pessoas, elas mudam o seu comportamento, seja de vício, seja qual for, porque ele entende racionalmente que aquele comportamento não é bom, porque aquele comportamento está fazendo ele perder coisas importantes. Mas isso é um esforço humano de mudança, e consequentemente com o tempo, como não é o fruto de santificação, esse velho comportamento pode voltar, né? Essas práticas antigas, elas podem voltar. É interessante também, que eu não falei da outra vez, que existem muitos bons samaritanos, né? Como nós vemos na palavra de Deus, tem muitas pessoas que não conhecem a Cristo, mas têm um caráter íntegro, né? Maior que muitos crentes. Isso existe um bom samaritano nos dias de hoje, que tem um bom coração, faz boas obras, mas isso não faz eles justos diante de Deus. Todos eles, em algum momento, eles erram e pecam contra a vontade de Deus. Mas nós que estamos em Cristo, nós temos que entender que nós temos que percorrer esse caminho. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Então, a pessoa não cristã, ela não pode andar no processo da santificação. Ela pode melhorar o seu comportamento, mas isso é fruto do esforço pessoal. Então, vamos lá. A santidade é basicamente uma transformação moral de uma pessoa, e que o fruto do Espírito Santo nela se torna notório. Então, a partir do momento que a pessoa começa a andar com Cristo, ele foi justificado pelo sangue, pela fé em Cristo Jesus. Agora ele começa a caminhar um novo processo na sua vida, que é o processo da santificação. E esse processo da santificação não é só deixar de pecar, isso é importante vocês entenderem. O processo da santificação não é só deixar de cometer pecados, mas deixar que as virtudes morais positivas do caráter de Deus comece agora a influenciar o meu caráter. Isso que é o fruto do Espírito. O caráter de Deus começa a ser gerado em mim. Então eu amo, eu me alegro, eu tenho paz, eu tenho perseverança, eu tenho um fruto desse relacionamento que mudou o meu comportamento, né? E já se torna, a partir do momento que é fruto do Espírito, já algo que começa a se tornar natural em mim. Eu não faço força, não é fruto do esforço humano, mas é a graça, né? É o fruto do Espírito através, né, da minha vida e da minha obediência nesse processo da santificação. Ok? Então, a partir do momento que nós estamos andando com Cristo, nós estamos nesse processo da santificação, as pessoas precisam, com o tempo, começar a reconhecer o fruto dessa experiência nas nossas vidas. Se nós passamos anos e anos na igreja, estamos aí há muito tempo, e as pessoas não percebem o fruto desse relacionamento, desse processo de santificação, nós temos que começar a refletir como estamos, né? Como está a nossa vida perante Deus em relação a isso. Então, de onde vem a santificação? Como funciona o processo da santificação? Como nós podemos alcançar isso para as nossas vidas? Então, vem através, lógico, da comunhão com o Espírito de Deus. Então, a partir dessa comunhão com o Espírito de Deus, através da ordem, da palavra. Quem pode dizer para mim Salmo 119:9? Salmo 119:9, versículo 11. Quando o jovem mantém pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra. Amém, exatamente. O que mais? Versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quer dizer, então nós vemos que a própria palavra nos mostra como podemos fazer isso. Através do quê? Como que eu posso santificar-me? Como eu posso andar nesse processo de santificação? Estar em comunhão com o Espírito de Deus, através, lógico, da oração, através da leitura da palavra de Deus. Nós vemos que em determinado momento, Jesus chegou para os seus discípulos e falou o seguinte: olha, vós
refletir na minha vida de santificação. Então, se eu quero passar por esse processo de santificação e continuar crescendo nisso em Cristo, que Cristo possa viver através da minha vida e haja fruto disso, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso meditar, eu preciso conhecer a fé que eu professo. Né? Então, eu falo, eu creio em Cristo, aquela fé abstrata, né? Sem conhecimento. Na hora que vier as tempestades, a nossa casa está na areia. Não temos experiência, não temos conhecimento, não temos base na experiência com a palavra de revelação que nos faça permanecer firmes diante das provas. Então nós precisamos disso. O cristão se santifica, participa do processo da santificação. Quem pode ler para mim em 2 Timóteo 2:21? Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda a obra. Então a primeira parte é: se alguém a si mesmo, se purificar, a si mesmo. A si mesmo. Então, em outras palavras, nós participamos com o Espírito Santo do processo da santificação. Como assim? Deus jamais vai fazer algo em mim que eu não esteja desejando que seja feito. Deus nunca vai violar meu livre-arbítrio, meu desejo. Então, se eu não tenho sede, eu vou permanecer no mesmo estado. Mas dependendo da minha sede, o desejo de ser transformado, através dessa sede, eu vou começar a me purificar. Como? Me posicionando, jejuando, né? Estudando a palavra. Eu vou aplicar a verdade de Deus na minha vida. E através desse exercício, eu vou crescer espiritualmente. Eu vou andar no processo de santificação. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas assim que convertem juntas. Uma, de repente, 2 anos já está frutificando, né? Já está envolvido. E outros, nos mesmos 2 anos, permanece estagnado. Sabe? Por quê? Aquele que mais tem sede, mais vai beber. Aquele que mais ama, mais vai vivenciar as experiências com esse amor, frutificando em relação aos seus relacionamentos. Então, esse amor que professamos a Deus, que vai nos impulsionar a uma vida de santidade. Esse amor que temos a Cristo de fato e de verdade, se somos gratos não só pela salvação, mas por essa vida dele em nós, eu não posso ficar no mesmo estado. Eu preciso crescer, eu quero realmente ver. Eu posso ver minhas imperfeições, minhas falhas, mas há uma sinceridade no meu coração de ser aperfeiçoado. E é isso que Deus procura. Deus está procurando pessoas perfeitas no nosso meio. Ele está procurando pessoas coerentes e sinceras, que têm o desejo de ser transformado pelo Espírito dele, porque ele sabe que a obra é dele, né? Nós somos o vaso, ele espera a nossa sinceridade, a nossa participação. O desejo de o restante, essa obra maravilhosa, ele vai operar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então a santificação é um aspecto da salvação, real da salvação, né? Então quem pode ler para mim Hebreus 12:14? E é para todos e a santificação, sem qual ninguém virá do Senhor. Amém. Seguir a paz com... Interessante essa primeira parte, né? Aí você fala o segundo. Seguir a paz com todos. O que é seguir a paz com todos? É o estar na presença de qualquer pessoa. E a presença daquela pessoa não tira minha paz. Porque a gente fala o seguinte. Desculpa. A gente fala o seguinte para as pessoas: não, eu perdoei aquela pessoa, mas eu não esqueço. E quando eu estou perto daquela pessoa, o sentimento fica, né, indignado. Por quê? Porque de fato no meu coração o problema não está resolvido. Eu preciso orar mais a Deus. Eu preciso buscar uma mudança nesse sentimento que está me afastando daquela pessoa. Eu não tenho paz com ela. Eu preciso ter paz com todas as pessoas. Então eu tenho que estar diante de qualquer pessoa e a presença dela não pode afetar o meu estado de paz. Jesus, quando estava sendo crucificado, os homens começaram a falar assim: tu és o Cristo, salve daí. Quer dizer, começaram a afrontá-lo. E em nenhum momento a presença deles tirou a paz de Jesus. Pelo contrário, ele intercedeu por eles: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. É um estado, paz você não cria. Você não consegue fazer força para criar paz. Você consegue? Você está triste, está atribulado? Ah, eu estou sofrendo. Não consegue criar. Paz é um estado que nós recebemos pela fé em Cristo, né? Jesus disse que nos deixou a paz, mas eu recebo pela fé. E esse estado independe das circunstâncias que eu estou vivendo, dos problemas, das pessoas. Esse estado me dá paz, sabe? Então nós temos que orar e buscar isso de Deus. Deus, existe alguém, até você refletir, existe alguém nos seus relacionamentos que te incomodam? Às vezes até na igreja, sabia disso? Né? Às vezes na sua vizinhança, na sua casa, existem pessoas que você ainda não sente paz com elas.
Você não tem paz com elas. É tempo de resolver isso, porque você quer a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, sem seguir a paz com todos, sem estar no processo da santificação, nós não estaremos com Deus na eternidade. Isso é sério. O processo da santificação não é algo opcional, que eu faço se me for conveniente, eu vou até onde me é conveniente. A santificação é um aspecto real da salvação, porque estamos sendo livres do poder do pecado sobre a minha vida. Então, esse processo de santificação é um estado até a morte de Jesus, até a minha morte. Ninguém vai poder bater no peito e falar: olha, Deus já completou a carreira em mim, eu já estou, eu e ele, né? Eu sou tão santo quanto faz Jesus. Não vai existir isso. Nós vamos falhar, nós vamos pecar, mas existe um processo onde o pecado vai se tornar um acidente nas nossas vidas, não uma prática. É diferente. Muitas vezes nós praticamos o pecado, muitas vezes o pecado se torna um acidente. Olha, Deus, Pai, hoje eu me irei, hoje eu me chateei, Deus, hoje eu fiz o que não deveria, mas eu estou disposto a consertar isso. Eu estou disposto a pedir perdão e consertar isso. Quer dizer, isso é que Deus procura, né? Essa vida, essa disposição, essa sinceridade. Então, o alvo é o alvo de Deus, né? O nosso padrão. Quem pode ler para mim? Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus. Olha que forte isso. Eu estou lendo um livro, comecei a ler esta semana, e ele fala sobre os cristãos que têm duas personalidades, né? Ele fala o seguinte, que nós temos uma personalidade, ele fala até crente esquizofrênico, né? Então ele fala que o crente que se pergunta para ele a confissão de fé dele, ele vai discorrer essa confissão de fé. Mas aí quando você vai ver a prática do dia a dia, a confissão de fé não tem nada a ver com a prática dos relacionamentos que ela tem no dia a dia, né? Então ele fala justamente isso, que muitas pessoas, ela tem um credo da fé, do que deve ou não deve ser feito aqui dentro, mas esse conhecimento não desceu para os seus sentimentos, para o seu coração como estilo de vida. E nós não podemos ter duas personalidades, né? duas mentes. Nós temos que ter a mente de Cristo, que vai nos dizer o que é certo, que vai nos conduzir a um estilo de vida que condiz com a sua vida. Então esse é o nosso alvo, é Cristo. Ah, mas Rodrigo, eu nunca vou chegar a ser Cristo, né? Então tem gente que se conforma, porque Jesus, lógico, Jesus é amor em pessoa, né? Jesus não tem como alguém querer se comparar a ele. Não, mas esse é o objetivo de Deus para a nossa vida, né? Essa altura do plano perfeito. Por mais que não vamos viver na sua totalidade, mas nós não podemos nos conformar com aquilo que já temos. O bom é inimigo do melhor, em qualquer área da sua vida. Quando você achar que uma área da sua vida está boa, nós estacionamos. Então sempre tem isso. Está bom, a tua vida com Deus está boa, aquilo que você conquistou na sua vida pessoal está boa, então pensa, pode melhorar, né? Pode se identificar, pode ser ter uma identificação maior com Deus, pode ter uma revelação maior de Deus. Então não se acostume, não aceite aquilo que você já conquistou com Deus, porque a partir do momento que nós nos acostumamos com Jesus, nós corremos o risco de deixar ele em algum lugar, né? José e Maria se acostumaram com Jesus 12 anos, todos os anos assim com Jesus a Jerusalém, né? Com o costume da festa da Páscoa. Em determinados dias esqueceram o menino Jesus em Jerusalém, porque todos os anos, 12 anos, Jesus sempre estava junto, se acostumaram com Jesus, só que começaram a tomar decisões sem consultar Jesus, sem ver Jesus, e não perceberam que Jesus tinha ficado em Jerusalém. E nós podemos nos acostumar com o Evangelho também, nós podemos nos acostumar com a vida cristã, isso é muito fácil, e começar a caminhar sem ver Jesus, porque nós aprendemos os preceitos, o certo e o errado, aprendemos o que deve e o que deve ser feito, mas perdemos o mais importante de tudo, que é o relacionamento com Cristo. E se nós perdemos essa essência, nós começamos a fazer muita coisa que Jesus não fala aqui. Nós vamos se envolver em muitas coisas que o Senhor não está nesse negócio. E daí nós vamos colher fruto dessas escolhas erradas, né? José e Maria tiveram que voltar depois, no terceiro dia hoje, no templo. Então é no altar mesmo, buscando Cristo, que nós vamos encontrar com a sua presença e com a sua vontade, né? Não é somente a ausência de pecado que nós precisamos buscar nesse processo da santificação, mas a implantação das virtudes morais de Deus, né? Então não tem que só deixar de pecar, de falar mal, de mentir, né? De ter sentimentos errados, mas agora o caráter de Deus precisa ser gerado em mim nesse processo de santificação. Por isso que nós falamos muitas vezes, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que lindo falar isso, né? Mas esse é o objetivo de Deus, que as pessoas nos olhem para nós e de alguma forma elas sintam Deus nas nossas vidas, que as pessoas sintam o amor de Deus através de se relacionar conosco. Elas precisam ver que nós somos de Deus e Cristo tem vivido através das nossas
mas tem vivido através de nós. Essa é a palavra de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Então, para que isso seja de fato verdade, eu preciso de dar espaço a Ele. Né? Eu preciso dar lugar, né? Da vontade, das virtudes do seu caráter, ganhe espaço no meu coração. Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Amém? Levante a mão. Você abordou a situação de deixar Jesus no meio da caminhada. Sim. E começou a estabelecer aí alguns comportamentos que a gente denomina como religiosidade. Isso. A gente começa a fazer as coisas de forma automática, não é isso? Exato. E muitas vezes não nos apercebemos que estamos nesse estágio, na verdade. Então há uma necessidade de voltar, né? E você abordou aí a questão do relacionamento. Porque até nesse ponto, o que acontece? José e Maria, lógico que amavam Jesus. Não amavam? Não só o pai, mas estavam querendo o Salvador. Mas é muito comum, nós nos acostumamos com tudo na vida. Tudo pode virar uma rotina. E até atos de religiosidade. Então, essa situação que eu abordei antes, se nós não vigiarmos, se não desenvolvermos um relacionamento pessoal com Cristo, de fato, de verdade, nós podemos viver no estado automático, que nem a igreja do Apocalipse, né? Quer dizer, vocês fazem boas obras, vocês fazem muitas coisas certas, né? Vocês têm que se afastar dos homens maus e tal, mas tem uma outra voz que deixaste o primeiro amor. Lembra de onde caíste. Quer dizer, né? Ali fala até que é considerado que nós deixamos o primeiro amor, aquela chama que nos levou ao cristianismo, que nos deu a experiência com o Salvador. Quando perdemos essa chama, nós temos que reavaliar o nosso cristianismo, né? De falar, Senhor, Pai, o que está acontecendo? Por que me envolver com as coisas de Deus está sendo tão difícil para mim nesses dias? Por que me envolver com o teu reino para mim? Eu vim ao culto, misericórdia, vou arrastado, né? Por que está acontecendo isso? Porque de alguma forma eu acostumei com Jesus. Eu perdi a melhor maravilha que há na fé cristã, que é o próprio relacionamento com Cristo. Eu leio a Bíblia porque eu tenho que ler, né? Eu faço muitas coisas porque eu entendo que eu estou em déficit com Deus. Então, olha, nossa, né? Eu não li a Bíblia hoje, eu não orei, misericórdia. Então eu começo a fazer as coisas por um ato religioso, mas não um ato de relacionamento, é diferente. Uma coisa é você se relacionar com alguém que você quer estar junto. Outra coisa é você se relacionar com alguém que você pensa que você deve se relacionar com ela. Porque você tem medo de não se relacionar com ela. Você tem medo das consequências de não se relacionar. Então imagina o coração de Deus como Pai. Quando nós vamos orar a Deus como Pai, e nós vamos orar, não orei misericórdia hoje ainda. Misericórdia, Senhor, desculpa lá, Senhor, eu não orei hoje, me perdoe. Você acha que o coração de Deus como Pai, como ele se sente? Eu sou Pai. Eu não me alegro quando minha filha vem correndo, brincando no meu pescoço, me beija, sabe? E eu vejo nos olhos dela o prazer de estar comigo. É outra coisa. Outra coisa é eu ver minha filha sentindo obrigada para estar na minha presença. Ela se sentir constrangida, com medo de mim, se ela não estiver em comunhão comigo. E muitas vezes nós se relacionamos com Deus assim, né? Não pelo prazer, você fala, pai, olha, hoje cheguei cansado do trabalho. Teu pai vai falar, eu sei, filha, que você trabalhou bastante mesmo hoje. Então, pai, eu vou dormir hoje, mas amanhã cedo eu quero tirar um tempo especial contigo. Aí o teu pai diz, meu trabalho, minha filha, vai descansar, né? Amanhã a gente conversa. Pois você entende como que é fácil a gente cair numa religiosidade? Você entendeu? A gente perdemos o prazer do pai, do relacionamento, de estar com prazer, não pela obrigação, por medo, por causa da religiosidade. Eu me relaciono com ele com a liberdade que eu tenho como filha. Eu não preciso fazer, você não precisa fazer nada para ser aceito por Deus. Você já foi aceito e justificado. Então, nada que você faça vai receber algo mais do amor de Deus. Não, no mundo secular que nós vivemos, a gente tem que buscar, nossos pais não foram representantes do caráter de Deus. Às vezes aqueles que deveriam nos amar, nos cuidar e nos tratar com carinho, não fizeram. E às vezes, na nossa vida pessoal, nós sempre tentamos mostrar para os nossos pais terrenos que tentar chamar a atenção e mostrar, olha, me ame, me note, olha, estou fazendo porque você sabe que, né, eu amo você, pai. Aqui na terra, muitas vezes a gente fez isso. Mas com Deus Celestial, o nosso Pai não precisa fazer isso. Ele nos ama e nos aceita. Nos salvou sabendo que nós éramos, os pecados que praticávamos. E esse mesmo Deus nos salvou, quanto mais hoje, de nossa dificuldade, nós queremos agradá-lo, né? Nós queremos amá-lo, queremos fazer a sua vontade. Então, até como foi enfatizado pela pastora, procura muito isso. Reavaliar o seu primeiro amor, a sua fé, o seu relacionamento com Cristo. Se a vida não está muito rotineira na sua vida espiritual, né? Porque às vezes a gente percebe às vezes uma enfermidade por sintomas, não é assim? Então, os médicos muitas vezes vão perguntar para você,
Onde está difícil? Cadê os sintomas? E através disso, eu posso encontrar a cura dele. Ele é o médico dos médicos. Ele sabe que a minha alma precisa, do que eu preciso para ser transformado. Amém? Mais alguma colocação, gente? Pode participar, tá? Amém? Então vamos dar sequência. Você viu como é importante a participação do pastor? A gente consegue mastigar mais. Então, se vocês quiserem participar ou fazer um adendo, fica na liberdade. Vamos falar um pouco agora sobre justificação e santidade. Há um conflito muito grande nesse assunto, dentro da vida cristã. Né? Então, muitas pessoas elas não entendem que ela fala, não, eu sou justificada. Ela entende teoricamente aquilo que Cristo fez na cruz. Mas, de alguma forma, ela sempre fica com medo de perder a salvação. Fica sempre com medo, de alguma forma, não ser encontrada digna de estar com Deus, de se relacionar com Deus. Quer dizer, é aquele negócio que sabe que nós não merecemos. A salvação vem pela fé e não por obras. Quer dizer, eu não sou salvo porque eu sou bonzinho. Eu não sou salvo porque eu sou perfeito. Eu sou salvo porque eu creio naquele que foi perfeito e me substituiu na cruz do Calvário. Né? Então vamos lá, justificação. É refutada com a declaração de que alguém ocupa a correta posição diante do Senhor, exibindo uma modificação de posição judicial e não modificação do caráter do indivíduo declarado. Quer dizer, em outras palavras, né? Deus é um juiz, mas também ele é um advogado. Não é verdade? Então, como juiz, ele é tão tremendo como funcionam os atributos de Deus, né? Morais de Deus. Deus é um juiz. Ele tinha que aplicar a justiça. Quando nós vemos que o juiz humano ele é falho, o que nós dizemos? Ficamos indignados. Pô, mas o cara fez a maldade, o cara roubou, e saiu impune, roubou aí milhões no mundo, aí no país e tal. Nós mesmos temos senso de justiça. Quanto mais Deus ele tem que aplicar a justiça. Quando ele estabeleceu as leis, a quebra da lei, ele não poderia, né, vai acabar dando pizza, todo mundo vai para o céu. Né? Vai chegar no fim das contas, não vai ter como ir para o inferno, todo mundo vai para o céu. Mas Deus aí teria que ser injusto. Ele teria que ir contra o seu próprio caráter de justiça. Então o que aconteceu? O apelo do amor de Deus, que é Cristo. Então, através de Cristo, que manifesta o caráter de Deus de amor à humanidade, se fez homem, é saciada a justiça de Deus. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha a mudança do meu caráter, Ele olha a minha posição judicial. Ele está justificado, porque o preço pela culpa dele já foi pago em Cristo Jesus. Então, essa realidade da justificação nos tem que nos fazer seguros. Sabe? Porque não é porque nós erramos hoje, eu errei, será que agora tem a salvação? Né? Eu não falei, se eu morresse agora, bem agora eu falei, né? Será que ele ia para o céu? Sabe que às vezes a gente imagina que Deus lá no livro da vida, ele tem uma borracha gospel, né? Então nós recebemos a Cristo como Salvador, ele escreve lá, Rodrigo Pombo. Aí durante esse processo já, no dia seguinte, eu contei uma mentirinha. Filho, vou apagar o seu nome. Apagou. Aí eu fui lá pedir perdão. Voltou. Já furou umas 10 páginas até hoje, né? De apagar, arriscar. Não, seu nome está lá. Você falhou, o seu nome continua lá. Porque Paulo fala, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que não é, nunca nós vamos falhar. Por isso que nós carecemos de Cristo. Porque é Ele que nos justifica. Romanos 8:1, o que fala? Portanto,
Então nós precisamos ter essa segurança para nós, nosso relacionamento com Deus. Eu sou justificado. Agora Deus vai começar a transformar meu caráter. Agora a minha posição moral vai ser transformada, mas eu já estou legal. Entenda o seguinte: o mundo vai ser julgado pela lei de Deus, e nem um tio, nenhuma vírgula da lei de Deus vai ser tirada. Então o mundo, a segunda ressurreição, vai ser julgado pela lei e todos vão ser encontrados em falta. Mas a igreja de Deus vivo não será julgada pela lei. Nós seremos arrebatados e estaremos em Cristo, estaremos no tribunal de Cristo, não a nível de juízo, mas para receber o bem e o mal que nós fizemos. Então você não está debaixo da lei para o juízo, você está debaixo da graça de Deus para a salvação, ok? Então